Pai majestoso, divino amigo, hoje estamos juntos para podermos falar um pouco sobre temas que nos trazem bastante reflexão. Juntos estamos aqui para buscarmos a lapidação do nosso ser e, com a compreensão de inúmeros temas que muitas vezes nos são corriqueiros, conseguimos, pela compreensão, ultrapassar aquilo que por muitos e muitos anos para nós poderia ser considerado algo natural, algo aceitável em nossa vida. Que nós consigamos, através de nossa vontade, ultrapassar tudo aquilo que hoje já entendemos serem desvirtudes, que já entendemos que não se encaixa mais naquilo que desejamos para nós. E diante disso, vamos nos mudando, vamos nos tornando mais honestos diante do nosso Pai Criador. Por isso, com o auxílio do nosso querido irmão Jesus, com o auxílio de todas as leis divinas e naturais que nos regem, chegaremos a Ti, Pai, lapidados, com a compreensão perfeita das leis de todo o universo. Em algum dia, em algum momento, mas chegaremos lá. Esteja sempre conosco, Pai. Assim seja. Boa noite a todos, amigos. Que bom que estamos juntos hoje. Sabemos que muitas vezes na sexta-feira nós temos que parar um minutinho para podermos estudar, já traz um certo desânimo em alguns momentos, mas isso é somente mais uma forma de mostrarmos para nós o quanto estamos nos dedicando a nós mesmos para esse aprendizado, para esse crescimento, para o nosso bem-estar. Que bom que estamos aqui hoje. Bem, como todos sabem, ou para aqueles que ainda não sabem, o nosso tema de hoje é impulsividade e traição. Ou, como nós falamos da última vez, na última sexta-feira, estamos iniciando o curso com base no livro Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha, um livro que foi escolhido pela espiritualidade, porque ele nos traz inúmeros temas e também nos auxilia para que, na prática trazida no enredo do livro, nós consigamos entender um pouquinho sobre aquilo que está no nosso cotidiano, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar ou não quer enxergar as consequências das nossas escolhas diante das experiências da vida. Então, achou-se interessante que nós pudéssemos, com base no livro, nós não vamos ficar lendo o livro aqui, vocês leiam, que eu tenho certeza que quem já leu, muitas vezes até quer ler de novo, e quem não leu, vai ser muito interessante para que vocês possam acompanhar esse estudo. Como eu disse, o nosso tema é impulsividade e traição. Claro que, como estamos fazendo tendo como base esse livro, eu poderia dizer para vocês que esses dois temas, eles vieram sendo indicados para nós, porque nos primeiros capítulos, lá o terceiro até o sexto,
mais ou menos, claro que existiram outros capítulos no livro falando sobre isso, mas nesses capítulos nós tivemos a nossa personagem Paula, que ela vai ser muito comentada por aqui, e outros tantos mais. Nós tivemos essa personagem agindo tanto com a impulsividade quanto com aquilo que hoje nós poderíamos considerar como atitudes, de traição. Mas antes de começarmos, nós precisamos saber o que que seria essa impulsividade, o que que seria essa traição. Então, vamos pensar o seguinte: muitos de nós enxerga a impulsividade como se fosse quase que um sinônimo de compulsividade. Eu gostaria de colocar para vocês, para que a gente possa fazer uma pequena diferença, porque compulsividade não é o tema do nosso de hoje, né, do nosso estudo, mas para que vocês entendam que impulsividade ele tem várias características até parecidas com a compulsividade, mas é, desculpem, mas a impulsividade, vamos dizer que ela seria algo que se tende a vir de uma personalidade, da nossa personalidade, a impulsividade. A compulsividade, quando ela é de uma forma um pouco, não muito extremista, a compulsividade também pode ser uma característica, vinda da nossa personalidade, que com o passar do tempo a gente vai lapidando, a gente vai moldando e isso vai ficando mais tranquilo. Mas a compulsividade, de uma forma excessiva, ela pode ser considerado uma alteração, um distúrbio mental. Então, por exemplo, quando nós falamos da compulsividade, nós estamos falando, por exemplo, de uma pessoa com toque, que é aquela pessoa que ela tem vários atos repetitivos e ela não consegue parar. Isso é uma compulsividade. E a impulsividade, ela já é algo que a gente faz muitas vezes sem pensar, sem analisar as consequências do nosso ato, e a gente faz porque a gente tem um objetivo a alcançar. Então, a gente é impulsivo porque quer alcançar um objetivo e, sem raciocinar, sem pensar, a gente vai, na maioria das vezes, a gente vai atrás desse objetivo e aí a gente não mede as consequências da nossa ação. Mas na impulsividade, em algumas situações, a gente até pensa, mesmo de uma forma rápida, age com impulsividade, tá, pelo mesmo caso, buscando aquele objetivo, mas a gente ainda assim não pensa nas consequências da nossa ação. A compulsividade, ao contrário, ela não tem um objetivo, e por ela não ter um objetivo, é só mesmo a atitude que a pessoa ela acha que é necessária para realizar, ela acaba tendo aqueles movimentos repetitivos e que trazem muitas vezes, quando na situação extrema, acabam trazendo muito prejuízo para a pessoa, para as pessoas que vivem ao redor dela. Então, só para que a gente possa ter uma ideia de que uma e outra coisa, às vezes, podendo ser encarado por nós como se fosse algo sinônimos, por exemplo, elas não são, têm conotações diferentes, e para nós hoje, que o tema é impulsividade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente trai, a gente acaba também agindo com essa impulsividade. Pode falar, Suzana. Só fazer uma observação, a compulsividade, ela não faz parte só do transtorno obsessivo compulsivo. Das Uhum, dependências também dos vícios,
é uma característica. E a impulsividade também é uma característica do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem Uhum, também. Então, não é assim somente uma questão de personalidade, a impulsividade. ok. Ela também é uma característica, tá bom, de um transtorno, o TDAH, né, que todo mundo conhece assim, tá bom? Ok, ok. E aí, foi muito bom, Suzana, ter falado, até porque, como profissional, é até mais fácil para ela explicar, mas o que eu ia colocar para vocês é o seguinte: da mesma forma que nós podemos ver que essa compulsividade ao extremo é prejudicial, quando nós estamos falando sobre a impulsividade ao extremo, é que entra nestes casos que a Suzana colocou. Porque uma pessoa impulsiva, ela pode não ter essas características, ela é só impulsiva porque ela, dentro de um comportamento, ela realmente não está preocupada, né, com as consequências, ela simplesmente quer atingir aquele objetivo e acaba até por uma, entre aspas, ignorância, agindo desta forma. Possivelmente, esse tipo de pessoa, com as experiências da vida, ela vai se moldando e vai diminuindo essa impulsividade, porque ela começa a perceber os prejuízos que ela vai promovendo para si mesma neste processo. Ou seja, da mesma forma que a gente vê a impulsividade de uma forma mais, vamos botar, amena, mais comum, natural da sua atitude do cotidiano, a compulsividade no sentido de que você acaba querendo tanto alguma coisa que você vai fazendo, querendo alguma coisa no sentido de que você quer acabar com aquela ansiedade, né? Foi colocado aqui. Então, quando vai para o extremo, é que a gente acaba sendo caracterizado com esses problemas, como a Suzana acabou de nos explicar. Tá bom? Mas, como eu disse, o objetivo era só trazer para vocês um pouco dessa diferença, até porque muitos de nós já está num momento da vida que a impulsividade ela já não é tão usada quanto era usada quando a gente era criança, adolescente, exatamente por aquilo que nós tínhamos comentado, que a partir do momento que você começa a ver que as suas atitudes impulsivas elas acabam trazendo prejuízo e você começa a perceber que se você tivesse pensado uns 5 minutinhos antes, nem tudo que foi provocado aconteceria, você começa a ficar sempre é, mais tendencioso a refletir antes de você agir com uma imprudência, uma negligência, em razão da sua pressa de atingir alguma coisa. Tudo bem até agora? Bem, estava eu, quando comecei a, a pensar uma forma da gente poder expor esses dois assuntos, eu estava pensando no seguinte: o tema era impulsividade e traição. E aí eu fiquei pensando, mas por onde eu começo? Seria pela impulsividade ou seria pela traição? Sinceramente, claro, uma coisa e outra, elas podem estar ligadas em determinadas ações, né? Elas podem estar ligadas em determinadas circunstâncias, mas em outras circunstâncias não. Então, eu entendi que nós poderíamos começar pela impulsividade. Por quê? Porque em muitos momentos, quando nós agimos com aquilo que hoje nós consideramos traição, em muitos momentos, a gente pode estar agindo por uma impulsividade, mas a gente também pode estar agindo por uma atitude bastante consciente, não nos importando com o resultado final. E mais, nem se apercebendo da responsabilidade que nós vamos adquirindo em razão dessas nossas escolhas, ok? Vamos lá, Bruno. Tem uma pergunta sobre impulsividade, Adriana. A impulsividade, sob a ótica espírita, não seria uma manifestação de instintos mais primitivos, ainda presente nos espíritos em evolução? Vou te mandar aí. Bem, o que que acontece?
o que que acontece? É claro que nós poderemos é, enxergar a impulsividade como algo, um reflexo ainda da nossa primitividade, ainda da nossa ignorância. É claro que nós podemos fazer essa vinculação, mas eu não posso afirmar que é só em razão disso, que é só porque está vinculada à nossa forma primitiva ainda de agir, em razão dessa ignorância que ainda trazemos é, né, no nosso ser. Por que não? Por que que eu não posso falar dessa forma tão somente? Porque se nós pararmos para pensar, como eu tinha colocado antes, a impulsividade, ela é um processo que ela pode ser realizado de uma forma sem raciocínio, sem reflexão, eu quero e vou e acabou. Mas eu também posso realizar um ato impulsivo, mesmo refletindo rapidamente sobre ele. E se nós estamos refletindo rapidamente sobre ele, nós temos a necessidade de compreender que nós estamos usando aquilo que nós, até este momento, aprendemos na nossa vida. E hoje nós não estamos mais na primitividade, estamos na ignorância, mas não na primitividade. Então, quando a gente fala os nossos instintos mais primitivos, que nós acabamos dizendo, né, que nós estamos muito mais próximos da primitividade do que, né, dos mundos aí evoluídos, que se a gente começa a falar desta forma, a gente acaba sempre nos desculpando pelas atitudes equivocadas que nós temos. Não devemos nos culpar, mas também não devemos ficar colocando a culpa em algo que nós já deveríamos estar abandonando, pelo menos na, na ideia de que nós temos que nos responsabilizar por quem nós somos hoje, ok? Então, quando se pergunta sobre isso, sobre a ótica espírita, o que eu posso dizer para todos nós é o seguinte: quando nós falamos pela ótica espírita sobre a sobre a impulsividade, nós sim podemos afirmar que ele tem uma origem dessa ideia dos nossos instintos mais primitivos, mas ainda faz parte de quem nós estamos num segundo patamar evolutivo de provas e expiações, e ainda faz parte até de um terceiro patamar evolutivo, que é a regeneração, o início da regeneração, que é onde nós estamos, né? Mesmo que estejamos na transição entre um uma etapa e outra, ainda assim, nós somos aqueles que ainda poderemos estar num planeta de regeneração no início do seu processo e continuar nele se nós resolvermos crescer. Tudo bem? Consegui responder? Tem mais alguma pergunta? Não? No Ok. momento. Então, gente, quando nós falamos dessa impulsividade e dessa traição, vamos tentar pegar o exemplo do livro. Qual foi a grande traição que nós estamos aqui nominando nas primeiras páginas do livro? Como são nas primeiras páginas, a gente pode contar, né? Eu não sou muito boa para spoiler, não. Não gosto de ficar dando spoiler para ninguém. Mas vamos lá. Qual foi a grande traição? Pelo livro, existiram várias circunstâncias nessas passagens, primeiros capítulos, aonde a Paula ela nos mostra vários tipos de traição que ela acabou promovendo em sua vida e com as pessoas ao seu redor. Aí, para quem leu, fala assim: uai, mas tanta traição assim? Pelo que eu entendi, foi só uma, e essa uma foi com a mãe dela, né? Aonde ela se pirulitou, né? Como diz o outro, saiu de casa sem avisar a mãe, levando várias coisas dela, da mãe, foi embora e deixou a mãe preocupada
com uma filha que, entre aspas, desapareceu, e ela não sabia nem se estava viva ou morta. Bem, essa foi uma traição que a gente poderia dizer que aconteceu. Por quê? Porque se nós temos uma relação, e principalmente uma relação amorosa, nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus, como seres racionais que entendem os sentimentos que nós necessitamos levar à pessoa que está ao nosso lado, que nos ama. Nós temos uma, entre aspas, obrigação, responsabilidade de levar a elas momentos de paz. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho marido, filhos, e eu resolvo simplesmente sair pelo mundo e não avisar ninguém, o que que eu estou promovendo para as pessoas que têm consideração para comigo? Com certeza não será uma paz de espírito, concorda? E no momento em que eu reaparecer na vida dessas pessoas, como elas se sentiriam? Frustradas, tristes, traídas. Por quê? Porque elas entenderiam que a atitude mais caridosa, mais amorosa da minha parte seria, se eu quisesse ir embora e largar tudo para trás, pelo menos eu dizer, eu estou viva, mas eu não quero mais nada disso na minha vida. E nesse momento, eu dando pelo menos uma satisfação, eu levaria paz no coração das pessoas que eu não tenho mais a intenção de me é, conectar, vivenciar a minha vida, percebem? Então, essa foi uma traição que nós podemos enxergar como algo muito palpável para nós. Ela pegou uma senhora, né, a mãe dela já não era novinha, uma senhora que, naquele momento, ela ficou, perdeu, entre aspas, a sua paz, porque estava preocupada com uma filha que simplesmente sumiu e não deu mais notícia. Sabedora de que a filha poderia fazer isso, a mãe, ela tinha esse saber, esse conhecimento, até tinha, mas isso não importa a partir do momento em que a pessoa ela ficou angustiada em razão deste proceder da sua filha. Tudo bem até aí? Mas será que a traição é só isso? Lembram quando eu falei que a traição, ela acontece quando nós temos uma relação com alguém? Lembram disso? Bem, será que para algum vizinho meu, ou melhor, algum vizinho da Paula, a Paula traiu? Para algum vizinho? Não, por que não? Porque a Paula, ela não teria, com este só vizinho na vida dela, não teria nenhuma relação que fizesse com que ela tivesse que dar alguma satisfação de sua vida a essas pessoas. Principalmente porque essas pessoas, a princípio, essas pessoas não se incomodariam com a saída dela de casa. Então, quando nós falamos de traição, nós estamos falando, gente, de algo muito maior do que simplesmente nós estarmos falando de uma relação superficial. Quando nós falamos de traição, a gente só se sente traído por aquelas pessoas que nós temos algum laço afetivo. Concordam comigo? Quando nós, ou a gente se sente traído quando a gente acaba colocando em alguém, então vamos falar sobre, por exemplo, o dono de uma empresa, ele vai e te contrata. Esta pessoa, você pode não ter nenhum vínculo afetivo com esta pessoa, mas vocês concordam que existe uma vinculação entre você e esta pessoa, e esta vinculação é uma vinculação forte porque é de sustentação diária da sua vida? Concordam com isso? Então, por exemplo, claro, se este patrão, né, que você tem, acontecer alguma coisa com ele de uma forma natural, você não se sentirá atraído, mas se ele pegar,
furtar tudo que é da empresa, se mandar e não pagar aquilo que é de seu de direito e tudo mais, você também não se sente traído? Essa traição é uma extensão deste conceito que a gente fala dessa relação de afeto que você tem em relação a algumas pessoas, em relação até a animais. Quantas pessoas não ficam extremamente magoadas com os seus pets, quando, por exemplo, o cachorrinho está lá na sua casa, você só dá amor, carinho, dedicação, e o seu pet vai te dar uma mordida. E você olha e fala: Como assim? Eu te alimento e você vem e me deu uma mordida? E você fica magoado muito tempo com o seu cachorrinho irracional, né? Por que que você ficou magoado com seu cachorrinho irracional? Por que você se sente traído com o seu patrão? Por que que você se sente traído com as pessoas que você tem afeto? Porque você espera um comportamento desta pessoa ou deste animalzinho. E muitas vezes você espera um comportamento tal que é você que se torna irracional ao achar que, por exemplo, um animal irracional em um determinado momento pode acabar te dando uma mordida em razão de uma insatisfação dele face ao seu comportamento frente a ele. Então ele chega e faz. Ele, por exemplo, é um cachorrinho que ele é um pouco mal-humorado. Este cachorrinho não é de muito afeto, ele não gosta muito de você ficar apertando. E ele vai demonstrando isso com o passar do tempo. Ele vai, ele se afasta, ele te empurra, ele faz isso, ele faz aquilo, e você continua querendo ter o mesmo comportamento. E o cachorro vai se irritando. E ele vai demonstrando que ele não quer esse tipo de comportamento. Chega um momento que este cachorro ele vai agir como com você? Ele não vai te morder para te machucar, ele vai te morder porque é a forma que ele entende para você parar de agir da forma errada que você está agindo com ele. Tudo bem até agora? Então, quando nós falamos. Ai, meu Deus, fiz alguma coisa errada aqui. Ah, voltei. É, Então, nós estamos falando sobre a traição, nós precisamos lembrar que essa traição ela é ela é vista e identificada por nós de várias formas diferentes. Bem, a princípio, quando nós falamos de traição, nós falamos da traição como se fosse algo assim extremo, ok? A princípio. Quando você pensa em traição, a maioria das vezes você pensa na traição num relacionamento amoroso, né? Ou o marido ou a mulher acabam tendo um caso fora, e aí é toda uma novela em razão deste comportamento. Isso, para todos nós, é bastante normal nós pensarmos dessa forma. Mas nós também precisamos desmistificar essa visão. Por quê? Porque quando nós falamos sobre traição, principalmente quando nós estamos falando dentro de um relacionamento, nós precisamos entender o que seria este relacionamento na nossa vida. Ixi, Maria, lá vem a Adriana falando um monte de coisa que a gente nem gosta de ouvir. Mas faz parte do processo, por favor, me escutem, que é o seguinte: bem, quando nós falamos num relacionamento, na maioria das vezes nós estamos falando de um comportamento que você deveria ter para com a outra pessoa, segundo o que ambos acham que é importante. Olha o que eu acabei de dizer. Então, por exemplo, existem casais que eles acham super natural você ter um relacionamento aberto. Então, tá tudo bem, é só eu não ver, mas você pode ter outros relacionamentos. Tem casais que acham isso. Para estas pessoas, o fato de eu ter alguém, no momento que eu estou nesse relacionamento, para estas pessoas, isso seria uma traição? Talvez não.
Talvez a maior traição seria o seguinte: olha, você pode ter tudo com essa pessoa. A única coisa que eu não quero é que você gaste o dinheiro que será dos nossos filhos. E aí, de repente, o marido ou a esposa resolve comprar um carro lá para o amante. Aí não é porque tem um amante, foi porque comprou um carro para o amante. Percebem? Por quê? Porque aquilo que é acordado antes, vamos dizer que não sairia caro. Vocês estão me acompanhando? Mas como seria isso na vida pelo lado espiritual? Como nós poderíamos enxergar isso segundo a ótica espírita? Primeiro, se nós pararmos para pensar, se nós somos portadores de livre-arbítrio, se nós podemos fazer escolhas, as pessoas que estão envolvidas comigo estão achando que está tudo muito natural. Dentro de um contexto espírita, o que eu estaria angariando para mim como algo, um débito para mim, neste contexto, seria muito menor do que, por exemplo, no relacionamento que o Bruno ele tem com a Catilei, que ambos eles fizeram promessas de fidelidade, fizeram promessas de monogamia, fizeram promessas de uma série de coisas e que, de repente, o Bruno não comprou carro nenhum para a amante, mas, de repente, foi, né, e resolveu ter uma noite de prazer ali com a amante. E a Catilei descobriu, coitado do Bruno, o enterro vai ser amanhã, às 10 horas da manhã, né? Então, se nós pensarmos dessa forma, vocês começam a observar como a ideia da traição ela é subjetiva, mas, vamos lá, olhando pela ótica espírita, nós precisamos pensar o seguinte, ok, estamos evoluindo como seres hominais, estamos evoluindo e esta evolução, ela faz parte do nosso contexto de vida. Dia a dia teremos experiências que nos auxiliarão nesse crescimento espiritual. Se nós pensarmos na humanidade por si, quando nós pensamos que antes existia a poligamia e hoje existe a monogamia, nós enxergamos, é enxergado pelo plano espiritual que a monogamia é um processo de evolução da humanidade. Por quê, gente? Porque quando você pensa numa poligamia, claro que não é, cada caso é um caso, vamos entender isso também. Mas a poligamia por si só, muitas vezes, ela é baseada não no amor, mas na sensualidade ou sexualidade. Ou seja, quando nós estamos vivenciando a nossa vida nessa poligamia, eu tenho várias esposas, eu tenho vários maridos, somente porque eles vão trazer para mim a satisfação de uma sensualidade, de uma sexualidade na minha vida. E não porque eu amo todo mundo. Por que que eu disse que é uma regra, mas ela tem exceção? Porque, gente, claro que pode acontecer uma pessoa amar sobremaneira duas pessoas, mas vocês também podem concordar comigo que quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de que a partir do momento que eu amo duas pessoas e de repente pela monogamia eu preciso escolher uma delas, isso é um processo de crescimento espiritual da minha parte. E não trair a pessoa que eu escolhi com a outra porque eu a amo também é um processo evolutivo de minha parte, mesmo que eu ame muito as duas pessoas. Percebe onde se quer chegar quando se fala sobre a poligamia e a monogamia? Então, a monogamia para os espíritos é um processo de uma evolução da humanidade que antes era poligâmica, sendo que nós sabemos que ainda existem comunidades em que a poligamia ainda é exercitada. Quer perguntar, Bruno? São três perguntas numa só. Eu vou te mandar, eu vou ler todas, mas aí você define a ordem que você quer, tá bom? Ó,
Até então, entendo a traição como um sentimento, que é guiado através de situações morais e muitas vezes ética, mas também vejo em muitas discussões atuais como uma questão subjetiva. Então, o que de fato define uma traição? Seria unicamente o sentimento dos envolvidos se apresentando muito mais sobre o sentimento ocasionado na pessoa traída ou na pessoa que sente que traiu? E se considerarmos algo subjetivo, como fica o olhar ético e moral até em relação ao desenvolvimento pessoal e espiritual ligado a essa temática? Então, vamos por partes. É, na minha concepção, a traição, ela é uma visão subjetiva. Ela é subjetiva, na minha concepção. Ela é subjetiva. Por que que ela é subjetiva? Porque, na minha concepção, se as pessoas que estão ali envolvidas acham tudo muito natural, a traição não existirá no contexto que nós entendemos de traição. Mas, quando nós pensamos na ideia de que essa traição, sendo subjetiva, ela é muitas vezes moldada exatamente por aquilo que a sociedade, a comunidade, ela entende ser moral e ético, então a gente também observa que a nossa forma de enxergar as coisas, ela pode estar sendo influenciada pelo todo o contexto da minha vivência. Então, se eu estou numa sociedade que é poligâmica, a tendência é eu acabar achando que tudo é muito natural. O que me fará pensar diferente? O que me fará pensar diferente é o meu conhecimento espiritual sobre a situação. É a minha proposta de vida vindo numa comunidade que é poligâmica, é entendendo que eu preciso superar isso e ser monogâmico. Vocês entendem esse processo? Então, tudo faz parte, fará parte para o meu crescimento espiritual. Tudo fará, influenciará as minhas decisões e as minhas escolhas para eu poder ultrapassar, superar todas as minhas dificuldades dessa vida e de outrora. Tudo bem? Então, hoje estamos numa comunidade que é, por exemplo, o Brasil, em que moralmente a poligamia ela não é aceitável, moralmente. Aí o que que as pessoas fazem? Bem, olha, como eu não posso casar com várias mulheres, então eu vou ter várias mulheres ao mesmo tempo. Vou namorar, vou viver assim com elas ao mesmo tempo, sem oficializar o meu processo com cada uma delas. O que que eu estou fazendo? Quem eu estou traindo? Se as mulheres aceitarem esse processo, não estaria traindo nenhuma delas. Mas será que eu não estou me traindo? Será que eu estou trazendo para o meu espírito, que teve a oportunidade de estar numa comunidade em que daria a mim, né, a chance de eu poder exercitar este meu papel na monogamia, ser fiel, buscar a responsabilidade, minha obrigação perante a família? Será que eu não estou me traindo? Então, são coisas que nós precisamos pensar. São coisas que nós precisamos analisar até que ponto a traição ela não está indo além, muito além daquilo que eu estou enxergando. Hoje está muito fácil. Você, por exemplo, no carnaval, você beija 532 pessoas. Está muito fácil. E eu falo, você beija 531 mil pessoas lá, por quê? Porque se eu resolvo ficar, vou usar a expressão sou mulher, vou usar a expressão do menino, resolvo ficar com o menino, né? Que já beijou as 532, eu estou beijando um monte de mulher ao mesmo tempo, né? A gente até faz essa cara, Mariana, eu concordo com você, mas, né, que é muito difícil esse processo para mim, que sou do século passado, mas tudo bem.
Mas o que que acontece? Nesse momento, no momento em que eu me coloco dessa forma, eu aceito tudo isso, ok, tudo bem, estou traindo ninguém, porque está todo mundo sabendo, mas será que eu não estou me traindo? Será que o fato de eu estar vivendo essa vida um pouco desleixada, né? Eu não estou trazendo para mim possíveis doenças que me trarão muito problema, que são as consequências da minha escolha? Então, a impulsividade também está nisso. Pela sensualidade, pela sexualidade, o que que eu faço? Eu chego, eu vou para o carnaval, não sou de ninguém, porque acabei de terminar meu relacionamento para poder ficar com todo mundo, depois eu volto com a pessoa que eu escolhi para ser minha companheira o resto da vida, né? Assim que funciona? Ou companheiro, né? Que hoje tanto faz. E aí termino, tô livre, vou lá, fico com um monte de gente e quais são as consequências para mim disso? E o que que eu não vou estar levando para outras pessoas? Porque tudo isso vai estar no meu caderninho. Isso, mesmo que jamais descubra que fui eu que transmiti, que fui eu que fiz isso, aquilo outro para alguém, mas vai estar lá no meu jardinzinho, nos meus débitos interiores, o quanto eu prejudiquei alguém por eu não ter sido uma pessoa que me precavi em relação a qualquer coisa que eu resolvo fazer nesse momento. Não só em relação de mim para outra pessoa, como dessa pessoa para comigo. E aí? E eu posso chegar e falar que foi culpa de alguém? Se fui eu que fui leviana? Se fui eu que agi sem pensar na impulsividade? Em razão de eu ter um objetivo que é eu me divertir nos 4 dias do carnaval? Percebem? Tem mais alguma pergunta, Bruno? Tem. Deixa eu colar aqui. Então, o peso moral da traição está menos no ato físico em si e mais na quebra de confiança nas promessas feitas? Se nós pensarmos no peso moral, nós temos que pensar na ideia dessa relação, né, que existe, é, nessa relação afetiva que nós temos com relação a alguém, mas também nós não podemos descartar a ideia do ato físico, porque o ato físico, na maioria das vezes, é a comprova peraí, é a finalização da escolha que eu fiz, ou concretização da escolha que eu fiz. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, eu só traio tendo um relacionamento físico com uma outra pessoa fora do meu casamento, do meu relacionamento? Não. Como que eu traio? Jesus há muito tempo já nos disse: cobiçar a mulher do próximo. Falar a verdade não foi Jesus, foi Moisés. Jesus depois confirmou lá, mas não é? Lá nos 10 mandamentos, cobiçar a mulher do próximo. O que que é isso? Pensamento. No pensamento, a gente já trai. Aí vocês falam, nossa, mas pelo amor de Deus, então todos nós somos traidores, porque, né, na hora que eu vejo, já pensei, vejo lá um rapaz bonitão, vou lá e né, assim, vejo lá uma moça bonita, vou lá e né, no pensamento. Sim, é uma traição. Se você tem um relacionamento com alguém, é uma traição que está no seu pensamento porque você ainda está uma pessoa assim. Não significa que você não vá aprendendo com o tempo a minorar esse tipo de pensamento. Então, antes você pensava e assoviava, hoje você só pensa em respeito ao seu companheiro ou companheira. Daqui a pouco, gente, nós vamos começar a olhar a outra pessoa não com a cobiça, nós vamos olhar o quanto a pessoa é bonita. Você entende a diferença? É diferente.
Cobiçar é uma coisa, você observar, enxergar a beleza de uma criação divina é outra coisa. E uma mulher e um homem são criações divinas. Então, nossa, que bonito, rapaz, nossa, que bonita moça, é maravilhoso. É você saber enxergar a beleza. O problema é o que a gente pensa depois disso, se der alimentar este processo, se ainda estiver nesse patamar evolutivo. Então, quando a gente pensa no peso moral da traição, a gente pode pensar na ideia de, primeiro, quem nós estamos hoje? Quem nós estamos? Porque se eu ainda estou aquela pessoa que olha para uma moça bonita e eu a cobiço, mas já consigo não assoviar, respeitando-a e respeitando a pessoa que está ao seu lado, isso já é um crescimento. É sim para ser comemorado, mas sabendo que isso ainda não é suficiente dentro do nosso patamar evolutivo. Não veremos nenhum anjo assoviando para uma mulher bonita, não veremos nenhuma anja assoviando para um homem bonito, né? Não veremos isso. Por quê? Porque o que eles enxergam é com amor aqueles que são os filhos de Deus, seus irmãos. E aí, nós, como eu falei, existe a ação física, que é a concretização dos meus pensamentos pecaminosos. Não gosto muito dessa palavra, mas tem a ver, né? Nossos pensamentos pecaminosos, né? Tem a concretização, mas a ação em si, ou até mesmo quando você pensa numa a ideia do pensamento, sim, pode ser o pensamento que pode ser externado sem querer, pode acabar tendo uma quebra da confiança daquela pessoa frente a outra pessoa diante do seu comportamento e da sua personalidade e vontade, ok? Eu quero voltar um pouquinho naquela pergunta grande que eu esqueci que ela era grande. Eu não sei se eu respondi tudo, gente, só um minutinho. Relação seria unicamente sentimento dos envolvidos, se apresentado muito mais sobre o sentimento ocasionado. É, olha, quando nós falamos de traição, nós jamais deixaremos de nos referir tanto à pessoa traída quanto à pessoa que traiu. Sempre haverá uma consequência em relação a essas duas pessoas e mais até em relação a outras tantas pessoas que estariam envolvidas neste relacionamento. Então, vamos dar o exemplo mais clássico, que são os filhos, ok? Então, por exemplo, quando uma pessoa trai a outra, o relacionamento acaba em razão da perda, né, da quebra de confiança de uma pessoa com a outra, esse término de relacionamento, de casamento, com certeza irá influenciar na vida dos filhos. E tudo isso acaba sendo ocasionado pela pessoa que começou o processo para que houvesse essa finalização de relacionamento. Como a gente sempre lembra, sempre afirma, quando nós estamos falando das leis divinas, elas incidem sobre cada um de nós exatamente, nos molda como nós somos, e se ela nos molda como somos, cada um dessas pessoas estará respondendo diante de sua consciência naquilo que ela provocou daquela circunstância. Tudo bem? Então, eu acho que eu consegui responder toda aquela pergunta grandona. Tem mais alguma pergunta, Bruno? Não? Ok. Bem, quando nós falamos sobre a traição, como eu estava dizendo, a traição mais é, conhecida por nós é aquela traição no relacionamento,
né? Já falei algumas traições aqui, por exemplo, quando nós estamos falando desse relacionamento profissional, quando, por exemplo, um colega de trabalho rouba o trabalho do outro, se coloca como o elaborador daquele trabalho e aí prejudica o seu colega de trabalho, que foi efetivamente o executor, o planejador, o engenheiro deste projeto. Então, neste caso, também existe aquela traição. Neste caso, por quê? Porque existia uma confiança entre estes colegas. E aí, havendo a quebra dessa confiança, a pessoa que foi traída, ela com certeza não ficará tão bem em relação a esta pessoa que traiu, e cada uma estará respondendo pelas suas escolhas, pelas suas ações e pelas energias criadas por estas pessoas. Porque, gente, eu posso, por exemplo, nada fazer contra a Mariana, que roubou o meu projeto lá no trabalho. Posso nada fazer. Mas os meus sentimentos de raiva, de ira, de, de indignação, ai, quase que não sai, né? De frustração, todos esses sentimentos que são produzidos por mim em razão dessa experiência, todos esses sentimentos estarão sendo direcionados contra a Mariana, porque ela é muito feia de ter feito isso comigo. Então, esses sentimentos, eles são direcionados contra ela. E o que que são esses sentimentos? O que que eu estarei produzindo contra ela? Normalmente, quando a gente é alvo de uma traição, a gente como se diz, a gente acaba fazendo o quê? A traição acaba provocando os laços tóxicos entre o traído e o traidor. Então, existe um laço tóxico. Quando o traído ele se sente desta forma, ele tem, vou botar dessa forma, ele tem direito de sentir muita coisa. Concordo com vocês. Se ele é uma pessoa irada, ele tem direito de ficar irritado, de ficar irado. Se ele é uma pessoa que sente raiva, ele tem direito de sentir raiva. Claro, é portador de livre-arbítrio e ainda é portador de todos esses sentimentos que, como foi perguntado lá no início, que nos aproximam da nossa, né, primitividade. Mas nós necessitamos, como seres espirituais, lembrar que tais sentimentos produzem efeitos. E estes efeitos, eles são obras nossas e somos responsáveis também por eles. De acordo com o nosso conhecimento, todas as vezes que nós emitirmos esses tipos de sentimento contra alguém, nós somos responsáveis por aquilo que produzir neste alguém. Por isso que às vezes a gente fala assim: nossa, eu queria muito que fulano se desse mal. E aí Cicrano fez aquilo e fez com que ele se desse mal. Eu não fiz nada, eu sou inocente. Sou não. Não sou nada inocente. O fato de eu não ter tido a oportunidade de fazer como cicrano, é claro, a responsabilidade do cicrano é maior do que a minha, que só pensei. Mas eu também tenho responsabilidade. Por quê? Porque os meus pensamentos também puderam impulsionar cicrano a fazer. Isso também é uma traição, gente. Quando nós afirmamos categoricamente, não, tá tudo bem, a vida é sábia, o fulano vai pagar o tempo certo ante a justiça divina. O que que a gente quer? Digam para mim,
Qual é a palavra certa para isso? A gente não quer vingança? A gente quer vingança, gente. Só que a gente quer, como a gente já hoje já sabe que não deve se vingar, a vingança está errado. A gente bota na mão de Deus sem vingar por nós. Só, tanto que na hora que acontece qualquer coisa com essa pessoa, a gente olha e fala, fui vingado. Perdão. Só que Deus não se vinga. Não é ele que se vinga. O que aconteceu nessa experiência que o traidor está vivenciando, e que eu acho que eu fui vingada, o que está acontecendo é só um reflexo da ação daquele traidor. Tudo bem? É um reflexo, ou seja, ele está vivenciando uma experiência necessária para ele aprender. O ponto é, no momento em que eu fizer, fui vingada, eu vou ter que vivenciar uma experiência para eu aprender que não é assim que funcionam as coisas. Então, no fundo, todos nós, de uma certa forma, ainda estamos num patamar que a traição, ela acontece muito em nosso pensamento. Graças a Deus, talvez não mais pela nossa ação, mas em nosso pensamento, sim. E é uma traição reconhecida pelas leis divinas. Agora, eu queria falar com vocês sobre um tipo de traição que está sendo muito comum, sempre existiu, mas está sendo mais comum do que o normal, que é a microtraição. Este nome existe, ok? Ele existe, está sendo falado, mas o que eu queria dizer para vocês, na minha concepção agora, melhor. Alguém está fazendo aí uma pergunta sobre traição. Fala, Bruno. A traição pode ser um desafio planejado. Podemos escolher reencarnar em uma família, trabalhar em uma empresa ou ter alguém como amigo para enfrentar a traição como aprendizado ou quitação de débitos espirituais. A vida jamais será planejada para que alguém venha com o propósito de fazer algo errado. Então, quando a pergunta fala vir em determinada família, a gente tem que lembrar que ninguém nessa família veio com um projeto de me trair porque eu preciso disso, tá bom? Só para ficar claro. Mas eu posso sim vir numa família que a tendência das pessoas que ali estão é, às vezes, agir em determinadas circunstâncias com a traição. Então, se as pessoas da minha família conseguirem superar suas dificuldades e não traírem, perfeito, porque é o objetivo da vida. E se nessa família não existir isso, né, ninguém fizer isso, mas eu ainda tiver a necessidade, por necessidade interior, por acreditar que eu necessito vivenciar a traição para que eu possa melhor entender este processo, então é possível que, diante de algumas circunstâncias que estão acontecendo ao meu redor, eu acabe caindo de paraquedas nessas circunstâncias para eu me sentir traído. Caído de paraquedas, vocês entendam, né? A ideia da minha construção e eu sendo atraída para aquela circunstância para eu sentir o que é a traição. Porque, lembrem-se, sou eu
que, com as minhas crenças, acabam me levando para vivenciar as experiências que eu acredito que são necessárias para o meu crescimento. Isso é tão forte que algumas vezes, quando eu projeto, eu estou fazendo o meu planejamento de vida reencarnatório. E neste projeto eu chego e falo, eu quero que aconteça isso, isso e isso. Lá eu sou convencida de que isso não seria interessante para mim, porque a possibilidade é que eu poderia, por exemplo, não dar conta que aquilo é tão imprescindível para mim, que não é colocado no meu planejamento, porque eles não seriam responsáveis de colocar isso, mas eu chegar ao ponto de eu procurar tanto na minha vida esse resultado que eu possa alcançar. Então, se eu acredito que é só eu me tornando tetraplégico que eu vou quitar os meus débitos, e no meu planejamento lá estiver a ideia de que eu não daria conta nessa experiência de ser este tetraplégico, eu não colocaria uma experiência dessa, próxima a essa, no meu planejamento, eu poderia fazer de tudo, racha, body, para eu tentar até alcançar isso, porque na minha cabeça isso é muito forte. E de repente eu tento tanto que eu acabo conseguindo. Pode acontecer. Tudo bem? Só essa pergunta, Bruno? Bruno? Só essa pergunta? Só essa. Tá. Então agora eu queria falar sobre essa microtraição. Gente, por que microtraição? Como nós estávamos falando lá no início, microtraições é porque a pessoa ela acaba agindo, ela não chega às vias de fato, mas ela age como tal, como se estivesse traindo. Então, por exemplo, aquela pessoa que estava num site de namoro e aí ela começa um relacionamento com outra pessoa, mas não sai do site de namoro e continua com conversinhas, né, lá no site de namoro. Isso é considerado uma microtraição. A pessoa ela não está traindo no contexto geral, mas está nessa microtraição. Uma pessoa na rede social, por exemplo, que ela fica sempre todo tipo de foto que a outra coloca, vamos lá, de biquíni, sensual, a pessoa fica lá curtindo, sendo que tem um relacionamento, é casado, sei lá. Isso chamam de microtraição. Hoje, em razão, né, dessa facilidade de comunicações, está muito fácil você ter esses tipos de microtraições. Antigamente, a gente poderia dizer que uma microtraição seria aquela do marido sair de casa e tirar a aliança, sabe, para fingir que não é casado. Acho que ficaria fácil para entender uma microtraição sem a rede social. Então seria algo assim, sabe? Toda vez que saía, deixa a esposa em casa para ninguém saber que é casado, mas não chega às vias de fato, só fica naquela conversinha. Isso é o que se chama de microtraição. Bem, no meu ponto de vista, traição é traição. Porque se nós pensarmos na ideia de que é muito subjetivo essa relação, né, do que seria traição ou não, micro ou macro traição, para a pessoa traída, vai depender dela, achar o que ela acha que seria. E aquele que está traindo, ele está ferindo o relacionamento
né, que ele tem, seja profissional, seja sentimental, ele está traindo com um comportamento que seria incompatível com esse tipo de relação. Então, ao meu ver, eu não consigo enxergar nada como micro, nada como macro. Eu enxergo tudo com a mesma denominação, que é traição. Então, vocês poderão ver essa expressão, né, sendo usada de microtraição, né? Mas que eu não concordo com ela. É claro que quando nós estamos falando sobre a ideia, né, sobre a ótica espírita, nós estamos falando sobre intenções, porque, por exemplo, para algumas pessoas, o fato de você botar um coraçãozinho numa resposta que alguém deu pode ser uma traição. Mas às vezes o coraçãozinho é só aquela ideia de que você gostou da postagem que a pessoa fez. E você não teve em nenhum momento malícia, nada. Você só gostou. É claro que também, por ser subjetivo, cada pessoa ela enxergará a ação da outra conforme o seu olhar, a sua visão, e isso poderá, claro, se alguém, por exemplo, é muito ciumento e a outra pessoa não consegue nem respirar, e essa pessoa ciumenta vive dizendo que está sendo traída porque a pessoa está respirando. Então, neste momento, para este relacionamento, aquela pessoa que está sendo oprimida em razão de uma forma drástica de enxergar a vida da outra, ela terá que fazer uma escolha se vale a pena continuar com alguém que tem uma visão tão drástica sobre o seu comportamento nessa vida do cotidiano, porque isso também é real, gente. O que para uma pessoa pode ser traição, para outra pode não ser. Pode ser só aquela ideia de que você tem uma pessoa amiga que é da sua infância, você sempre teve essa amizade, sempre foi muito honesto com o seu companheiro ou companheira em relação à amizade que você tem com essa pessoa, jamais fez algo errado com essa pessoa, seja na frente ou, como diz o outro, por trás, né, da pessoa que está com você, e de repente a outra pessoa só não gosta porque vocês são muito amigos. São coisas que o casal precisa conversar e tomar uma decisão daquilo que acha mais acertado. Se a pessoa de repente percebe que esta amizade está trazendo extremo desconforto a outra pessoa, ok, vamos fazer o seguinte então. Eu só estarei com esse meu amigo, ou essa minha amiga, perto de você, porque você vai ver como será o nosso comportamento. E aí você vai ficar mais em paz com essa relação. Se ambos acharem que o relacionamento deles vale a pena, acredito eu que um diálogo sempre será a melhor solução para podermos resolver aquilo que está incomodando aqueles que estão neste relacionamento, que pode ser de casal, gente, pode ser um grupo de pessoas, podem ser inúmeras situações na nossa vida. Tudo bem? Bem, eu queria trazer para vocês também um pouco, só para vocês. Eu falei muito sobre traição, traição, vários tipos de traição, então eu queria só colocar alguns nomes para vocês poderem ter essa visão daquilo que hoje pode ser considerado traição, que é muito normal, por exemplo, a traição sexual, que é a história de você estar num relacionamento e alguém desse relacionamento está com uma outra pessoa e tendo um relacionamento íntimo com esta pessoa e, dentro de um contexto, mentindo, iludindo a outra pessoa que, do relacionamento, dizendo que ela é a única na vida dessa pessoa. Além de ser uma traição emocional, essa traição sexual, ainda seria uma traição que traria, vou falar
traição por mentira, uma traição física. Por quê? Porque se essa pessoa está tendo um relacionamento fora do relacionamento, pode trazer para esse relacionamento problemas sérios, né, de saúde, né, uma contaminação para o seu companheiro ou companheira que não tem ideia de que está tendo esse tipo de comportamento fora do relacionamento. Tudo bem? Então, nós temos a traição sexual, nós temos a traição emocional, que é quando, por exemplo, essa emocional foi a que eu falei aqui com vocês agora, mas existem alguns conceitos que entendem que essa traição emocional, por exemplo, pode ser somente pelo fato da pessoa estar se relacionando com uma, mas amando a outra. Então, o fato de estar acontecendo isso e esta pessoa não ter falado com a sua companheira ou companheiro que ela tem sentimentos por outra pessoa seria uma traição emocional, ok? Então, vocês podem dizer assim, nossa, mas isso é drástico. Bem, enquanto está no seu campo íntimo, vamos dizer que, entre aspas, não estaria afetando a outra pessoa. Só que o problema é que, normalmente, espiritualmente falando, nós temos condições de descobrir isso no plano espiritual, né? Vocês sabem disso. E se temos condição de descobrir isso no plano espiritual, podemos estar sofrendo, espiritualmente falando, sofrendo emocionalmente, sem saber conscientemente a razão disso. Então, como nós estamos falando no âmbito, né, espiritual, nós temos também que ter essa consciência. A traição virtual, vocês sabem, né, que é aquela que às vezes a pessoa namora, faz fotos, tudo de uma forma virtual, tendo outro relacionamento. Então, ela se envolve em conversas românticas, em conversas mais picantes, né? Não sei como é que a gente chamaria isso. E aí, de repente, a pessoa ela está nessa traição virtual. A traição por mentiras é aquela que a gente fala, né? Que é a pessoa sempre está mentindo para outra em relação aos seus sentimentos, em relação a ter outros relacionamentos. Isso também é uma traição. Traição por rompimento de promessas. Essa tem tudo a ver com todas as outras, porque quando você está num relacionamento, que você fala da fidelidade, que você fala que você ama a pessoa e está agindo contrário a tudo aquilo, você está é, rompendo promessas que você faz verbalmente e não está agindo conforme as suas palavras. Tem a traição por desrespeito, que é quando você tem um relacionamento e as pessoas param de se respeitar, o relacionamento vai se desgastando de uma forma que elas param de se respeitar, e aí, neste caso, um ou outro começa a agir com desprezo em relação a outra pessoa. Então, essa é uma traição por desrespeito, por exemplo, né? Traição por relacionamento abusivo, que é a história, né, de você usar de indiferença, de você usar do egoísmo, de você usar de violência, de você usar, né, palavras que só fazem com que a pessoa ela se subjugue. Então, isso também é uma traição por relacionamento abusivo. Dizem Dizem que você, de repente, está num relacionamento aonde você deixa de ter uma intimidade com o sexo, por exemplo, também seria uma traição da pessoa, ela acabar, começa muito bem o relacionamento, depois começa a não ter mais, e aí, de repente, essa pessoa não se esforça para poder recuperar, né, aquilo que o seu companheiro ou companheira desejariam. Não tem a ver com a ideia da pessoa não poder fazer mais, gente. Tem a ver com a pessoa talvez ter uma disfunção e ela não se esforçar para que haja um retorno a este relacionamento mais
íntimo. Isso também é dito como uma traição. Acredito eu que neste caso seria muito mais pelas mentiras, pela manipulação, do que propriamente por causa da falta deste relacionamento sexual, ok? Você fazer, por exemplo, uma aliança contra o seu companheiro. Olha que agora eu comecei a falar coisas que parecem ser amenas, gente. É tipo assim, você começa a conversar com as amigas e começa, ó, meter o pau, desculpa a expressão, mas é assim que fala, né? Você começa a criticar o seu companheiro com as amigas, isso é uma traição, né, contra o companheiro. Isso também os homens fazem isso, né? Começam a dizer que a mulher é muito mandona, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, isso é uma traição contra o companheiro, né? Ah, deixa eu ver mais o que. Ah, é uma traição também quando a gente pensa na ideia de que, por exemplo, é, você tem um relacionamento, aí uma das partes começa a impor regras neste relacionamento e não quer que seja discutido as regras que ela impõe, só as dela vale. Aí isso também dizem que é uma traição, ok? E aí, gente, já estamos aí no final. Claro que existem outras tantas, né? Eu trouxe aqui algumas, eu enumerei aqui para poder falar com vocês, que eu acho que quando a gente vai falando assim, esses exemplos vai ficando mais fácil, mas eu gostaria de colocar para vocês como que a gente. Uma pergunta que eu acho que ninguém fez, mas eu acho super importante. Como é que a gente supera uma traição? Acredito que ninguém fez essa pergunta, porque é normal a gente dizer, não existe receita de bolo. Mas eu poderia dizer que a forma mais simples de nós superarmos uma traição é a gente começar a perceber que todos nós somos imperfeitos e que nós não somos donos de ninguém. Eu posso ter um companheiro, eu posso ter filhos, mãe, pai, eu posso ter várias pessoas na minha vida, mas eu não sou dona de ninguém. E muitas vezes aquilo que me faz enxergar a traição é porque eu acho que eu sou dona de alguém. Então, o fato de você ser meu companheiro faz com que você não possa deixar esta função em razão de eu não escutar as suas necessidades. Lembrem-se que, pela ótica espírita, o divórcio é aceitável, a separação é aceitável. E por que é aceitável? Porque quando Jesus diz que homem nenhum separaria o que Deus juntou, não está falando que homem nenhum separaria o que o homem juntou. Não estamos falando de um contrato assinado entre duas pessoas, estamos falando de sentimentos que unem as pessoas. Então, se eu amo o Bruno, ninguém vai conseguir quebrar este amor que eu sinto por ele. E pode ser um amor, gente, de irmão, um amor de companheiro, um amor angelical, porque o que Deus juntou pelo amor, mesmo quando nós brigamos com alguém que nós amamos, a gente ainda está vinculado a essa pessoa pelo ódio, que é um amor transformado em outra coisa. Como a gente gosta de dizer, transmutado. Então, que a gente possa lembrar que a traição
essa impulsividade, essa traição ainda faz parte de nós, mas que nós podemos colocar como um parâmetro para a gente se curar da traição, neste momento, é a gente perceber que nós somos muito imperfeitos ainda, que a gente trai, muitas vezes pelo pensamento, a gente trai em ações também, sempre botando panos quentes, achando que em determinada circunstância pode, e que o outro, se ele acabou fazendo dessa forma, por incrível que pareça, não foi contra você, não, foi porque era o que ele podia dar. E se essa experiência aconteceu na nossa vida, é porque a gente tem capacidade de utilizar uma ferramentinha que ela é difícil de aplicar, mas não é impossível de ser sentida, que é o perdão. Como a gente supera uma traição? Perdoando. Perdoando o outro. Agora entendam, é perdoando o outro no tamanho que ele tem. Você não precisa, o fato dele ter agido, você não precisa aceitar a ação dele. Você não precisa aceitar o que ele fez, mas perdoar o outro, porque ele ainda precisa crescer como nós precisamos crescer. Se é desta forma, eu não preciso exigir de mim uma vivência com esta pessoa que me traiu da forma que eu enxerguei. Eu não preciso continuar vivendo com ela, mas por mim, pela minha, pela minha consciência, que eu consiga superar este processo, para que eu não tenha que no momento em que eu estiver me deparando com a minha consciência, eu não me veja enumerando tudo aquilo que eu também fiz de errado e que talvez muito mais grave do que aconteceu comigo, e percebendo o quanto eu preciso crescer por mim, não é pelo outro, é pela minha liberdade, porque a traição sentida pelo traído somente o escraviza ao traidor. Perdoando, a gente se liberta, segue em frente e deixa que a vida, que é sábia, vai agir com ele para que ele possa crescer, sem vingança, somente porque a gente já sabe que é assim. Tudo bem, podemos encerrar. Eu nem percebi o tempo passar, gente. Credo em cruz. Eu só percebi quando o Bruno colocou que as perguntas estavam encerradas. Mas que bom. Eu espero que a gente possa sair, né, deste nosso bate-papo com mais ferramentas para a gente poder vivenciar as experiências da vida com mais sabedoria. Sei que várias ferramentas que foram colocadas aqui não são fáceis de serem aplicadas, usadas, quando a gente está no nosso processo ainda de viver as emoções que nos que surgem, né, no momento da nossa dor. Mas só busquem enxergar quais são as emoções que ainda existem em vocês
e tentem não alimentá-las a ponto de ficar tão excessivo que a gente busque na vingança a reparação da ignorância alheia, somente demonstrando para nós o quanto somos ignorantes também. Pai de amor e bondade, agradecemos por mais esse momento em que estivemos conversando, trocando ideias, esclarecendo. Que nós consigamos refletir sobre o que foi dito, que nós tenhamos conseguido enxergar alguns momentos da nossa vida em que nós não tínhamos percebido que existia em nós um traidor e que este traidor flagrado pode ser trabalhado e trabalhado pode ser lapidado e superado em nossas experiências. Tivemos inúmeros irmãos nesta vida que foram historicamente considerados traidores. Judas, Brutus. E, ainda assim, todos eles continuaram tendo oportunidades para sanarem aquilo que lhes doía a alma. Então, que nós possamos agir ou tentarmos agir como o nosso mestre nos ensinou, que é utilizando do perdão, que é nos utilizando do nosso conhecer para percebermos que todos nós ainda precisamos muito caminhar. Tendo o Senhor em nosso coração, seremos fortes para isso. Assim seja.